Na moral, o universo deve conspirar contra o Endrick, não é possível. Cara, a gente passou a semana toda falando do Endrick, que ele tinha sido emprestado pro Lyon, que não era justo o Xabi Alonso deixar o moleque sair por empréstimo, que não era justo tudo que o Xabi Alonso vinha fazendo com o moleque, preferiu o Gonçalo Garcia do que o Endrick. Muita gente dizendo que o Endrick era melhor, e pra mim, de fato, é melhor do que o Gonçalo Garcia. Inclusive, foi pauta de muitos jornais aqui no Brasil, dizendo que no ponto de vista esportivo, era loucura preferir ficar com o Gonçalo Garcia do que com o Endrick, mas o Xabi Alonso ele não quis saber. Liberou o Endrick por empréstimo, vai jogar no Lyon, e na mesma semana, cara, na mesma semana que tudo isso acontece, o Mbappé se lesiona e os jornais caíram de pau em cima do Xabi Alonso. E agora, o que será que o Xabi Alonso vai fazer? O Xabi Alonso vai ter peito para colocar o Gonçalo Garcia, Gonzalo Garcia, né? Para colocar o Gonzalo Garcia no lugar do Mbappé, para bancar o Gonzalo Garcia como titular? Se ele liberou o Endrick, ele tem que bancar o Gonzalo Garcia como titular. E tinha muita gente questionando se o Xabi Alonso teria essa coragem. Muita gente disse que a provável escalação do Real Madrid para o jogo de hoje seria com Vinícius Júnior e Rodrigo no ataque e o Bellingham fazendo a função de meia de infiltração, mais ou menos aquele estilo de jogo que o Carlo Ancelotti fazia na temporada passada. Então, cara, assim, o Xabi Alonso teve peito, colocou o moleque de titular e ele fez simplesmente um hat-trick. Imagine o Endrick vendo essa cena aqui. O Endrick lá na França, assistindo o jogo do Real Madrid e vendo o moleque que o Xabi Alonso preferiu marcando o hat-trick. Imagine a cabeça do Endrick nessa hora, cara. Imagine. Hoje é um dia ruim para quem gosta do Endrick. É um dia ruim, infelizmente. Eu sou um desses que gosta do Endrick. É um dia ruim, cara, porque assim, a gente imaginava, ou a gente torcia, para que o Gonçalo Garcia entrasse e não jogasse nada, cara. Que era pro Xabi Alonso quebrar a cara. Que era pra gente ter razão e depois cornetar. Olha aí, tu não quis o Endrick? Olha aí, ó. Fica aí com o teu Gonçalo Garcia. Mas aí ele me vem, coloca o Gonçalo Garcia como titular e o moleque meteu um hat-trick. O moleque meteu um hat-trick. Tenha paciência, cara. O Endrick é muito azarado. Vamos torcer para que o Endrick na estreia dele arrebente, cara, amasse, para que o Xabi Alonso fique com aquela, pô, emprestei o moleque é diferente, o moleque é bom. Eu espero muito que o Endrick amasse no Lyon para calar a boca do Xabi Alonso, para deixar o Xabi Alonso morto de arrependido. É lógico, o Gonçalo Garcia também, a gente não deve torcer pro moleque mal e tal, mas a gente é brasileiro, então a gente tende a torcer pros brasileiros, né? Lógico. Mas o Gonçalo Garcia hoje jogou demais, cara. Jogou demais. Eu não esperava 3 gols e 2 golaços. 2 golaços. Inclusive, eu vou estar mostrando aqui pra vocês os 2 golaços que ele fez. O primeiro gol que o Gonçalo Garcia fez foi esse daqui, ó. Cobrança de falta do Rodrigo. Gonçalo Garcia no contrapé do goleiro. Aqui foi o primeiro gol do Real Madrid, um gol normal, pra mim muito normal. Destaque para assistência do Rodrigo, que nesse jogo deu 2 assistências. O Rodrigo voltou a jogar bem, voltou a jogar muito bem mesmo. E aqui o Gonçalo Garcia fez o seu primeiro gol de cabeça. Um gol importante pro Real Madrid, que vinha amassando, massacrando o Real Betis no primeiro tempo. O Real Betis basicamente não conseguiu jogar. O Vinícius Júnior, cara, tava jogando muito. Tava jogando muito, muito mesmo no primeiro tempo. Foi o melhor disparado do time. Quando o time não tem um Mbappé, quando o Real Madrid não tem um Mbappé, os caras procuram o Vini. Eu acho que é por isso que o Vinícius Júnior perdeu um pouco daquele brilhantismo dele da temporada passada, principalmente da temporada retrasada, porque o Vini, ele é um cara, ele tem um futebol muito bom, ele é um cara 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 muito bom
Ele é um cara.
Ele erra muito? Erra. Mas o Vini, ele tenta, até que acerta uma. E essa é uma das virtudes do Vinícius Júnior, cara. Por isso que ele era o destaque do Real Madrid, porque os caras pegavam a bola e bola no Vinícius Júnior, bola no Vinícius Júnior, e ele tentava, até que conseguia alguma coisa. E hoje foi assim, cara. Na falta do Mbappé, o time procurava o Vinícius Júnior. E aqui foi o primeiro lance do Vinícius Júnior de realmente efetividade. E ele tava pra deixar esse lateral esquerdo do Real Betis doido. É o Ortiz, se eu não me engano o nome dele. Ele tava pra deixar o cara doido. Olha o que ele fez aqui, ó. Deixou o Ortiz pra trás. Tirou o Bartra. O Ortiz veio nas costas do Vinícius Júnior. Aqui pra mim, pênalti claro. O juiz não marcou, o VAR não revisou. Eu não sei porquê, mas pra mim foi pênalti claro. Tem as duas mãos do jogador aqui no lance, mas o juiz estava perto e não marcou nada, cara. Deixou o lance seguir. Só que aí, esse juiz que estava na partida era tão ruim, mas tão ruim, cara, que logo em sequência teve uma falta no Rodrigo, igualzinha essa daqui, ó. Só que o Rodrigo, o cara empurrou ele só com uma das mãos e o juiz marcou falta. Então não teve critério. Aqui ele não marcou o pênalti. Mas no Rodrigo, que foi fora da área, ele marcou. Então, eu não entendi. Pra mim aqui deveria ter marcado o pênalti, mas não marcou. E, cara, o primeiro tempo do Real Madrid foi muito bom. Foi muito bom mesmo. O Vinícius Júnior foi o dono do primeiro tempo, jogou muito bem. E assim, cara, só pra continuar falando do Vinícius Júnior, aqui. Nesse lance aqui, o Vinícius Júnior, cara, foi substituído juntamente com o Rodrigo. A torcida vaiou o Vinícius Júnior mais uma vez. Já é a segunda partida consecutiva que o Vinícius Júnior é vaiado ao ser substituído. O Vinícius Júnior tá sendo muito pressionado porque, assim, não é a sua melhor temporada. Ele virou coadjuvante no Real Madrid. O dono do time agora é o Mbappé. Isso é nítido. Eu acho que isso mexeu um pouco com o psicológico do Vinícius Júnior. E, mais uma vez, ao ser substituído, o Vinícius Júnior é vaiado pela torcida. Cara, já são 18 jogos sem marcar, como mostra aqui, ó. Já são 18 jogos sem marcar com a camisa do Real Madrid. Eu imagino que a pressão, a ansiedade para marcar um gol, ela tá muito grande. Cara, eu sei que no Real Madrid ninguém é intocável. O Cristiano já foi vaiado. O senhor Mr. Champions, o Cristiano, a maior lenda do clube, já foi vaiado. O Cristiano, por não se sentir valorizado, ele decidiu sair do Real Madrid. E eu fico me questionando, será que não tá na hora do Vinícius Júnior sair do Real Madrid? Porque ele não tá conseguindo desempenhar o seu melhor futebol. E talvez uma mudança de ares seja bom pra carreira do Vinícius Júnior, cara. Ele ainda tem muito futebol pra entregar. Talvez se ele fosse pra uma outra equipe, onde ele fosse o protagonista, talvez o Vinícius Júnior tirasse mais esse peso das costas dele e jogasse mais leve, mais solto. Um conselho meu, assim, que não serve pra nada, mas se eu tivesse um papo cara a cara com o Vinícius Júnior, eu dava esse conselho pra ele, cara. Sai do Real Madrid, procura novos ares. A torcida já tá pegando no pé. Ele, mais uma vez, aqui nesse lance, ele mostrou a sua insatisfação ao ser substituído. Ele fala alguma coisa, balança a cabeça um pouquinho. Não deu pra fazer leitura labial ainda. Não sei, depois eu vou dar uma procurada. Mas ele não gostou de ser substituído, cara. E eu também não iria gostar, né? Ainda tava nos 75, 76 do segundo tempo. Ele tá naquela ansiedade pra marcar um gol. Já são 18 jogos. Então, se o Xabi Alonso tivesse mantido ele mais um pouco, talvez ele teria marcado seu gol. Se o Gonçalo Garcia não tivesse marcado os 3 gols, eu me arrisco dizer que o Vinícius Júnior teria sido o melhor do jogo, mas o Gonçalo Garcia marcou os 3 gols e foi o MVP da partida.
Voltando no Gonçalo Garcia, só pra gente finalizar, cara. O moleque não sentiu o peso dessa partida. Botou a bola aqui no braço, ó, e meteu marcha. Meteu marcha. Aqui é o segundo golaço do Gonçalo Garcia, cara. Olha isso aqui. Que pintura. Olha o que esse moleque vai fazer. Que golaço. Foi um baita golaço. Aqui é o segundo gol do Gonçalo Garcia. O moleque é desaforado, né? O moleque é desaforado. O Mbappé tava lá no estádio, o Mbappé comemorou que só o gol do Gonçalo Garcia. O moleque é novinho, né? Jovenzinho. Eu imagino o Xabi Alonso lá. Acertei. O moleque ficou. Eu escolhi ele é o meu escolhido. Imagine, cara. Imagine o Xabi Alonso lá comemorando o gol do Gonçalo Garcia. Ai, cara. O Real Madrid é muito louco. É muito louco mesmo. O Gonçalo Garcia também já tinha um tempinho que não marcava. Só que o Gonçalo Garcia é reserva, né, cara? Ao contrário do Vinícius Júnior, que entra na maior parte dos jogos. Enquanto o Gonçalo Garcia marcou 3 gols nessa partida, o Vinícius Júnior não marcou nenhum, cara. Pra tu ver como é que é a fase do time. E o Rodrigo voltou a jogar bem. O Rodrigo já são 2 assistências. Ele deu 2 assistências nesse jogo. O Rodrigo tem participado muito bem das jogadas ofensivas do Real Madrid. E o Rodrigo vem encontrando o bom futebol dele. Aqui é o segundo gol do Gonçalo Garcia, que é uma pintura também. Olha isso aqui, cara. Pelo amor de Deus. Volta aqui de novo. O moleque foi muito frio aqui. Se bem, cara, que eu não entendi, sinceramente, eu não entendi o Real Betis. Deixou muito espaço na maioria do tempo pro Real Madrid contra-atacar. O Real Madrid é um time muito rápido, faz a triangulação muito rápida e principalmente no primeiro tempo o Real Madrid jogava com uma facilidade assim, cara, impressionante. Impressionante mesmo, tava chegando muito fácil. O Antony, pra gente dizer que não falou do Real Betis, o Antony não fez um bom jogo. O Antony não fez um bom jogo. E assim, cara, o único gol que saiu do Real Betis foi do Hernandes, que fez um baita golaço, driblou o Courtois 2 vezes. Pra mim teve falha dos 2 zagueiros do Real Madrid, que deixou o Hernandes passar muito fácil, cara. Se eu não me engano, o Asensio dá o bote e erra o bote na bola. E o Hernandes vai lá e dribla o Courtois e faz o gol. E depois desse gol, o Real Betis até melhorou na partida, deu uma crescida. Dificultou mais a vida do Real Madrid. Inclusive os caras iam fazendo esse gol aqui, ó. Olha isso. Caraca, se sai esse gol, seria um baita de um gol. Você tá louco? Aí depois disso, cara, o Real Madrid só tentou acalmar o jogo, já tava ganhando por 3-1, mas ainda teve tempo pra fazer mais 2 gols. Cara, assim, eu me arrisco a dizer que esse foi um dos melhores jogos do Real Madrid no ano. Claro, o ano só acabou de começar, né, Jess? Pelo amor de Deus. Eu me arrisco a dizer que esse é um dos melhores jogos do Real Madrid dos últimos 6, 7 jogos que o Real Madrid jogou. Eu me arrisco a dizer que sim. Foi um jogo muito bom. Um time que atacava, defendia muito bem, teve seus vacilos ali e tal, mas faz parte do jogo. Mas na maior parte do tempo o Real Madrid muito agressivo, muito incisivo com seus atacantes. Esse jogo vai servir para dar confiança pro Real Madrid, porque na quinta-feira tem uma pedreira, Atlético de Madrid, e esse será a prova de fogo pro Real Madrid. É um jogo válido pela Supercopa da Espanha e tem que ganhar. Se ganhar do Atlético de Madrid, que já é difícil, provavelmente vai pegar o Barcelona na final. É complicado, né, a vida do Real Madrid. E a permanência do Xabi Alonso depende muito desses jogos. Vencer o Atlético de Madrid
e talvez vencer o Barcelona em uma eventual final. Então, o Xabi Alonso se segura mais um pouco no comando do Real Madrid e vamos ver se o Gonçalo Garcia vai se sobressair novamente contra o Atlético de Madrid. Provavelmente a escalação que ele vai usar contra o Atlético de Madrid vai ser essa. O Mbappé é algo em torno de 3 semanas para poder voltar. Então, até lá, o homem gol do Real Madrid será o Gonçalo Garcia. Porque se depender do Vini, se depender do Rodrigo, tá complicado. Porque o Vini não marca 18 jogos e o Rodrigo também não é lá aquele homem gol que a gente espera. Então, é isso. Te agradeço se você assistiu até aqui. Muito obrigado. Se você quiser se inscrever no canal, eu agradeço. Quiser deixar um like, eu agradeço mais ainda. E se você quiser comentar alguma coisa sobre o Endrick, deixa aqui nos comentários. O que você acha disso? O Endrick sai, o Gonçalo Garcia entra num jogo como titular e mete um hat-trick. Deixa aí nos comentários o que você acha. Até a próxima. Falou!